Eu falo que a jornada da infertilidade, ela é uma estrada desconhecida. Às vezes, nessa estrada, você vai ter linhas retas, onde você não sabe o que está lá na frente, mas você tem a sensação de controle, porque você está vendo a paisagem, você consegue ver o que está um pouco mais à sua frente. Mas em determinado momento dessa estrada, tem as curvas. E as curvas, a gente tem placas sinalizando. Só que eu não conheço, se é uma estrada desconhecida, eu não conheço exatamente como é o cenário dessa curva. Eu não conheço exatamente como é a natureza que está cercando essa estrada. E na fertilização é isso. A gente conhece a trajetória, a gente tem a sinalização da curva, mas é desconhecido, porque cada casal, cada mulher é de um jeito. Então, às vezes, um problema que existe para você não é um problema para outra mulher. E é isso que a gente precisa começar a entender. A gente precisa começar a tirar da gente qualquer tipo de culpa. Ontem, ou antes de ontem, essa semana é uma semana de mais negativo, sabe? Tem semana que é cheia de positivo, mas essa semana eu estou tendo mais negativos. Segunda, terça e hoje tive positivos, mas eu tive alguns negativos e de pessoas que a gente estava acompanhando há muito tempo. E a gente observa, teve um casal que já quis até marcar o retorno, eles vieram para mim e falaram, doutor Anderson, mas será que a culpa foi nossa? Porque eles tinham tido uma relação sexual depois da transferência embrionária, não no dia da transferência, mas no período de espera de 14 dias. E o casal, além de estar sofrendo com luto, trazia para si a culpa, que não era deles. E aí eu expliquei que se eles não tivessem tido a relação sexual, o desfecho ia ser o mesmo. Então, isso é importante, pessoal, da gente ter em mente, porque é um mundo desconhecido. E se você não está preparado para o desconhecido, é melhor você, então, ir buscar ajuda, ir buscar informação, ir buscar apoio de um profissional da área da saúde mental para te ajudar a enxergar. Existe uma ferramenta que eu gosto muito, pessoal, que é a gente construir uma lista. Nessa lista, você vai colocar as dificuldades e as metas. Não só em relação à reprodução humana, mas você pode colocar em relação à sua vida como um todo. Nessas dificuldades e nessas metas, você precisa estabelecer os objetivos. Eu pergunto para vocês, vocês têm objetivos bem definidos na vida de vocês? É muito comum a mulher com infertilidade, o homem que tem dificuldade para engravidar, principalmente a mulher, ela ter um foco único, que é ter o bebê dela. E sem dúvida nenhuma, esse é um dos principais objetivos de quem quer experimentar a maternidade. Mas a gente não pode esquecer que a nossa vida, ela não é só ter um filho. Você tem um marido, você tem uma esposa, vocês têm um trabalho, vocês têm uma profissão. Tudo isso, pessoal, precisa ser muito equilibrado, porque antes de vir um bebê para esse contexto familiar, que muitas vezes está desajustado, está disfuncional, a gente primeiro precisa organizar a casa. Como que você quer cuidar de uma pessoa que é completamente dependente de você, se você não olha para si mesmo? Você não faz uma reflexão dentro de você? Você não está bem com seu marido? Vocês já são uma família. Claro que está faltando algo, e vocês estão indo em busca disso, mas precisa ter harmonia dentro do lar. Eu tive uma experiência, não vou poder entrar muito em detalhes aqui, né, porque eles são próximos, mas uma experiência muito interessante. O homem, 44 anos, ela, 26 anos. Ele tinha um filho de outro relacionamento e ela não tinha filhos. Na investigação da infertilidade, nenhuma causa aparente. E ela tinha um leve aumento da prolactina que não se confirmou em outro exame. Na ocasião, eles vieram para fazer o tratamento, mas eu trabalhava numa universidade pública e lá estava tendo uma pesquisa dentro da área de reprodução humana. E nessa pesquisa, a hora que eles chegaram, eu oferecia a participação, só que era um experimento. O que a gente fazia? Um grupo recebia o embriãozinho, o outro grupo recebia o óvulo e o espermatozoide separadamente. E eles caíram nesse braço do estudo que recebia o óvulo e o espermatozoide. E aí eles ficaram com o embrião congelado e receberam o óvulo e o espermatozoide, não engravidaram, fizemos a transferência, não engravidaram, e aí eu deixei bem claro para eles. Eu falei, olha, isso daqui é um experimento.
E como qualquer outro experimento, a gente está testando ainda. Então agora nós vamos para a tentativa oficial. E ele sempre junto com ela. Mas em um dos retornos ele não pôde vir. E nesse dia ela desabou na minha frente a chorar, copiosamente. Ela falava, doutor Anderson, não sei se o meu casamento resiste até o final do tratamento. Detalhe, ela estava por volta do 7º dia de tratamento. Eu não sei se o casamento vai resistir. Eu já estou completamente desesperançosa, porque o meu marido joga na minha cara todos os dias que a culpa de não ter um filho é minha, porque ele já é pai. E eu não aguento mais, eu estou me sentindo culpada, estou me sentindo rejeitada, eu estou achando que ele vai me abandonar porque eu não consigo dar um filho para ele. E ela chorava, aí a gente teve que acalmar. Eu falei, olha, mas ele não pode nem sonhar que eu estou contando para você. Eu falei, calma, você vai falar o seguinte para ele. Por favor, venha. O doutor Anderson pediu para você ir na consulta comigo porque ele quer dar as orientações finais. Ia ser o último retorno antes da coleta dos óvulos. E lá foram eles, pessoal. Quando ele chegou, eu virei para ele e falei, puxa, que bom que você veio. A gente está chegando no finalmente do tratamento, mas o principal motivo de você estar aqui hoje é para você me ajudar a colocar algumas informações nessa cabeça dura. E apontava para ela, né? Ela não queria que eu contasse para ele. Falei, você acredita que ela teve a capacidade absurda de me falar que ela não consegue te dar um filho? E que a culpa é dela? E que ela está se sentindo prejudicada, culpada, que ela queria poder te dar um filho? Me ajuda a colocar na cabeça dela que nessa jornada não existe um culpado. Não é o homem, não é a mulher. Mesmo que a gente tivesse uma causa diagnosticada, a infertilidade do casal. Então você me ajuda a colocar na cabeça dura dela que ela não tem culpa? Conclusão da história, pessoal. Eles foram embora, ela me contou depois, ele foi pedindo perdão para ela. Eu não expus ela naquele momento. E conclusão, ela engravidou de gêmeos, tem lá o casal de filhos, né, saudáveis e tudo mais. Então é importante a gente ter o nosso ajuste conjugal, ter o nosso ajuste emocional pessoal, para a gente poder realmente alcançar o nosso sucesso. Tá?